Já vou logo falando que esse vídeo aqui ele é polêmico e ele tem cenas fortes e incríveis. Vamos lá, galera. A Uber liberou 4 passageiros, né, no aplicativo de passageiro, tá? Eu vou até colocar as informações aqui na tela, mostrar na tela de passageiro, tá? Só que quando o motorista pergunta para a Uber coloca que a decisão é do motorista, tá? Porém, ela permite que sejam até 4 pessoas no aplicativo de passageiro. Daí fica a decisão do motorista, fica ali, aí pode ou não pode, tá? Porém, isso pode gerar problemas. Tá? Primeiro, por quê? Para o passageiro está uma informação e para o motorista está outra informação. Né? Para o passageiro está que pode 4 pessoas. Porém, para o motorista está que ele, quando você pergunta para a Uber coloca que a decisão fica para o motorista. E aí? Vai fazer o quê? Vai cancelar? Vai chegar no passageiro? Vai esperar chegar para poder cancelar? Tá? Eu vou colocar algumas informações aqui. Como sempre, eu gosto de números, galera. Então, para mim, não importa se é um passageiro, se é 2, se é 3 ou se é 4. O que importa para mim é a matemática, é o resultado no final, o lucro no final, tá? Então vamos lá, 4 passageiros, impacto, maior custo, como que é, e o lucro, tá? Vamos lá. Eu peguei aqui como exemplo, tá? Exemplos de carros hatch, tá? E também olhei uma pesquisa do Instituto Argonne Lab, não sei como é que pronuncia, mas é Argonne Lab, eu vou colocar aqui para vocês. É um laboratório dos Estados Unidos, tá? Que é muito conceituado lá nos Estados Unidos. E nessa pesquisa que eu encontrei na internet, eles comentam sobre veículos compactos e veículos médios, tá? Os veículos compactos, que são os carros pequenos, tá? Eles informam que há uma economia, tá, de 4,6% no combustível a cada 10% de peso que você retira do carro, tá? Lembrando que quando eu falo peso, você tem que entender que é a soma do carro mais os passageiros, mais o peso do próprio combustível, tudo que tiver no carro, e toda a bagagem, todo o conteúdo, tudo que tiver dentro do carro, tá certo? Então isso é considerado o peso total do veículo, tá? Pensando nisso, tá? Se você tira 10% do carro, dá uma economia de 4,6%. Já para carros médios, tá? Sedãs médios, carros maiores, que não são considerados compactos, no mesmo padrão, dá uma diferença de 4,1%, tá? E aqui a gente vem para um carro hatch como exemplo, tá? Inclusive é o mesmo exemplo que eles colocaram lá, um carro de 950 quilos, com mais 2 pessoas dentro, ou seja, um motorista e um passageiro, de 70 quilos, 950 quilos do carro, mais 140 das 2 pessoas, 70 cada uma, dá 1.090 quilos, certo? Se você tira uma pessoa do carro, de 70 quilos, essa pessoa que você retirou representa 6,42%. Pegou? Dos 1.090 quilos, os 70 quilos que você está tirando são 6,42% a menos, tá? E 6,42%, tá? Ou 64,2% dos 4,6%, né, que a gente não tirou 10% do peso, a gente tirou 6,42%. Então, fazendo a conta proporcional, né, esses 6,42% para os 4,6% de peso, né, nos carros compactos que você diminui de economia de combustível, daria uma economia, tá, de combustível de 2,95%, tá certo? E aí, se um carro que ele faz 14,6 km com 1 litro de gasolina, ele passa a fazer 15,03%. Olha a diferença, tá? E aí, quando a gente pensa também num carro um pouco mais gastão, para uma realidade um pouco mais brasileira, um carro na gasolina fazendo 13 km, aliás, fazendo 12,63 km por litro, passa a fazer 13 km por litro, tá? Se a gente pega essa realidade um pouco menor aqui, que é de 13 km por litro, tá? Em 6.500 km o carro estava gastando 500 litros de gasolina, né? Fazendo 13 km por litro. Quando tem esse peso a mais, está fazendo 12,63. Então isso significa que o carro, em vez de gastar 500 litros, passa a gastar 514,65 com uma pessoa a mais. Ou o contrário, em vez de gastar 514,65 litros, passa a gastar 500 litros a cada 6.500 quilômetros, tá? Então, se você coloca o preço da gasolina a R$ 7,50, tá? A gente tem um total aqui de 3.750, tá? Quando está com uma pessoa a menos, tá? Isso em 6.500 quilômetros, tá, galera? Lembrando que é uma rodagem muito alta e um motorista Uber pode chegar a rodar isso em 4 semanas ou 5 semanas. E considerando 6.500 quilômetros a 12,63 quilômetros o litro, que seria com uma pessoa a mais o tempo todo, lembrando, tá? Eu tô colocando a pior situação, tá? Daria R$ 3.859,85. Uma diferença de R$ 109,85. Arredondando, R$ 110, tá?
ou seja, seriam R$110 ou 14,65 litros a R$7,50, tá? Em 6.500 quilômetros, tá? Estou colocando a pior situação onde tem sempre uma pessoa a mais no seu carro do que você gostaria, que muita gente está reclamando de 4 pessoas, que seria no máximo 3, agora virou no máximo 4, tá? Eu estou colocando a pior situação onde de 3 para 4 é uma pessoa a mais, certo? Então eu estou colocando a pior situação onde sempre está essa uma pessoa a mais no carro o tempo todo, tá? Então daria R$110 a mais, tá? O mês inteiro, tá? O mês inteiro a mais daria isso de diferença, tá? E agora vem a outra questão, né? Muita gente fala, nossa, mas não vai ficar 4 pessoas o tempo todo. De vez em quando tem 3, de vez em quando tem 2, de vez em quando tem uma, de vez em quando não tem ninguém que vai no Uber Flash. Como é que fica isso, tá? Vamos lá. A primeira coisa você roda vazio para buscar o passageiro, tá? Você tem o seu deslocamento para buscar o seu passageiro. Então, se você faz bastante viagens, bastante dos seus quilômetros, alguma parte dos seus quilômetros são para buscar os passageiros, certo? Vamos supor que você faça 30 viagens no dia, tá? E que você busque cada passageiro a 1 km, isso dá 30 km no dia. E que, de repente, quando você vai voltar para casa, você mora muito longe do centro, que nem eu faço, e você precisa se deslocar pelo menos 20 km vazios, isso já dá 50 km. Vamos dizer que no meio do dia ali, para abastecer, para ir para São Paulo, que é o que eu faço, você precisa também rodar mais 10 km. Já dá um total de 60 km, tá? Se você roda 240 km, tá? No dia, isso quer dizer que 25% dos seus quilômetros, tá? 25% dos seus quilômetros foram sem passageiro, tá? Sem passageiro nenhum, tá? Não quer dizer que não estou ganhando dinheiro, e sim que eu estou ganhando dinheiro nas viagens, um valor alto por quilômetro para equilibrar nesse 25% que eu fico vazio. Considerando isso, já não posso dizer que 100% aqui dos quilômetros eu vou estar com 4 passageiros, eu posso dizer que seria 75%, certo? Então, considerando que 75% do valor seria com passageiro, esse 110 já viraria R$ 82,50, certo? Só que nem sempre as viagens são com 4 passageiros. Algumas viagens são com 2, com 1, com 3, tá? Se eu considerar que apenas 10%, tá? Do total, vou considerar do total, de 6.500 quilômetros ali. 6.500 quilômetros dá R$110, vamos considerar que 10%, ou seja, 650 quilômetros por mês, sejam com 4 passageiros. Daria quase R$11 de diferença. 20% daria R$22 de diferença. 30% daria quase R$33 de diferença. Vamos considerar, vamos jogar para 60%, daria R$ 65,90. Vamos considerar 70%, menos de R$ 75,90. Tá? E mesmo se eu jogar os 75%, ainda daria ali por base dos 82,50 que eu mencionei, tá certo? E aí você fala, nossa, Felipe, mas isso também é custo. Mesmo que seja pouco, 82,90, considerando no mês o faturamento, não é tanto dinheiro. Tá? É alguma coisa, aliás. É alguma coisa, é um valor, e isso é ruim, a Uber está prejudicando. Sim, tá? Vai haver um impacto de custo maior. Tá certo? Vai haver um impacto de custo maior. Eu não estou enganando vocês, estou falando que vai ter sim um impacto de custo maior. Só que o que vocês precisam saber, o que vocês precisam fazer é resolver o que vocês conseguem resolver. Tá? Eu não consigo, por exemplo, resolver o preço do combustível. Tá? Infelizmente eu não tenho poder, eu não tenho controle sobre o preço do combustível, então eu não posso resolver. Eu tenho que conviver com isso. É um problema que não consigo resolver, então já está resolvido. Lembra da famosa frase? Vamos lembrar. Se você tem um problema e pode resolver, resolva. Se você tem um problema e não pode resolver, é porque ele já está resolvido, tá? Então, combustível é um problema que eu não posso resolver, então já está resolvido. Eu não consigo mexer mais naquilo, então eu tenho que ir para onde? Para o consumo, tá? O consumo, o que eu posso fazer no consumo? Comprar um carro mais econômico. Se eu não consigo trocar de carro por causa do preço, já está resolvido o problema também. Já coloquei GNV, então já economiza mais, mas dali para frente eu não consigo mais, tá? Colocando nessa situação aqui da gasolina, tá? Daria essa diferença colocando 75% dos passageiros do tempo dos quilômetros, tá? A 4 pessoas daria R$ 82,50 de diferença, tá? Então, se eu não consigo resolver isso, eu tenho que resolver pelo outro lado, tá? O que acontece? Eu percebi que muita gente, né, muitos passageiros, alguns perguntam se pode 4 quando você está a caminho, tá? Só que alguns fazem isso depois que você já está uns 3 minutos a caminho, uns 4 minutos a caminho. E aí, o que acontece? Alguns motoristas dizem não, tá? Dependendo do tempo que o motorista está a caminho, e dependendo do quanto eles poderá estar atrasado para chegar no destino, tá? Vamos dizer que o sistema determinou que você ia chegar em 7 minutos. Esse era o previsto pelo sistema da Uber. Vamos dizer que já passou 3 minutos, ou seja, faltariam 4. Mas teve trânsito e ainda faltam 7. Aumentou para 10 o tempo total.
o aplicativo vai entender que você está atrasado, se o passageiro cancelar a viagem, você não vai receber a taxa de cancelamento. Então tem que ficar muito esperto nisso, galera, tá certo? E aí o que acontece? O passageiro, ele vai cancelar, você não vai receber nada. Se ele perguntar de início e você falar não, ele vai cancelar e você vai perder tempo. O que acontece? No aplicativo da Uber você tem lá 12 horas de trabalho. 12 horas de trabalho. Então se o aplicativo, se você receber uma viagem, já começa a diminuir desse tempo. Então, se você, por exemplo, teve 10 cancelamentos e cada um foi de 2 minutos, você não recebe nada pelos cancelamentos e ainda vai comer 20 minutos do seu tempo disponível. Então, se você é uma pessoa que trabalha bastante horas, esses minutos vão fazer falta lá no final do dia, tá? A outra coisa, você tem também as promoções dos aplicativos que dependem de tempo e de horário para você conseguir fazer. Então, quanto mais rápido você faz, mais rápido você fica disponível e mais rápido você consegue pegar mais viagens, fazendo com que você ganhe mais dentro do tempo ali que o aplicativo disponibilizou para promoção. Tanto a Uber, tanto a 99, qual seja. Tá? E aí você pode perder essas promoções. E também com a perca de tempo, né, você perde as promoções e perde as promoções da semana. E também perde tempo no seu final do dia para você faturar mais e pegar mais viagens. E além disso, tem alguns horários, principalmente no horário de pico, que você tem dinâmicos que não são tão rápidos, mas também não são tão demorados. Então, se você perder tempo com a viagem, você não recebe a viagem ainda, você ainda pode perder aquele dinâmico alto. Tá? Uma outra coisa importante também, tá? Uma outra coisa importante é quando você vai cancelar uma viagem que você já chegou no passageiro, tá? Muitos motoristas, eu, Felipe, também faço isso, tá? Quando eu preciso cancelar uma viagem por algum problema que o passageiro me causou, eu cancelo e recebo a taxa. Eu espero lá os 3 minutos e recebo a taxa de cancelamento. Só que o que acontece? Existem muitos casos onde você se deslocou, perdeu um tempo grande ali para se deslocar, aí você chega no local, você vai precisar cancelar, e aí esse tempo que você vai esperar para cancelar era possivelmente o tempo da promoção. Então se você cancelar, você perde a promoção, às vezes é a última promoção, tá? E às vezes, se você cancelar essa viagem, a outra não vai tocar ali. Tem muitas situações em que era uma viagem, eu chamo de viagem estratégica, viagem de deslocamento. Ou seja, é uma viagem que ela era quase um unicórnio. Era uma única viagem ali que se você não fizer, você não consegue outra. Tá? Principalmente quando você está muito afastado, está numa região que às vezes é perigosa e às vezes é uma viagem boa. Tá? E isso costuma acontecer, infelizmente. Tá? E aí você chega lá, tem 4 pessoas, você vai cancelar, depois vai ficar quanto tempo você vai ficar esperando, quantos quilômetros vazio você vai rodar. Tá? Então isso é importante, galera. Você tem que pensar, calcular tudo isso, tá? E quando o passageiro cancela, naqueles 2 minutos que eu falei, às vezes você já começou a se deslocar, ele te pergunta, você fala que não, ele cancela, você já rodou 1 quilômetro, já rodou 1 quarteirão, saiu da vaga que você estava, então você vai perder tempo e ainda vai perder rodagem, tá? E aí, carro rodando sem receber gera custo. Se você gera custo, você vai ter que pagar com as viagens que você está fazendo. E se você precisa pagar o custo que você estava rodando vazio aleatório com as viagens, isso vai diminuir o seu lucro. Diminuir o seu lucro vai gerar prejuízo. Então, o que acontece? Quando você calcula que 75% das viagens em 6.500 quilômetros vão ser todas colocando na pior situação com 4 passageiros, com a gasolina 7,50, com você fazendo 12,63, vai te gerar um custo a mais de R$ 82,50. Tá? R$ 82,50. Tá? Se você dilui esses R$ 82,50 dentro de um mês, de, por exemplo, 25 dias trabalhados, né, a gente aí tem R$ 3,30, é isso? 30,66, mais... dá mais ou menos isso, tá? Se eu tiver errado, tá? Eu acredito que eu tô certo, tá? Mas vamos lá. Vai gerar mais ou menos essa diferença de custo para você, tá? Vai dar esse valor para você, tá? R$ 3,30 ao dia, tá? R$ 3,30 ao dia. Então, quando você dilui esses R$ 3,30 num dia de trabalho de 12 horas, tá? Dá menos de 28 centavos por hora a mais que você vai ter de esforço. Se você calcula que você vai rodar ali cerca de 20 km a hora, dá 1,4 centavos
a cada km rodado, certo? Ou seja, jogando para cima, a cada 2 km que você roda são 3 centavos a mais. Então, com certeza, você consegue gerar isso de economia, tá? Pensando em como gerar mais tempo para você, tá? Como é que a gente faz para gerar mais tempo? A gente precisa economizar o tempo que a gente tem na rua. Então, se você pega dicas, olha isso, dicas, tá? Para você economizar tempo na rua. Você manda mensagem para o passageiro avisando que está a caminho, avisando o tempo que você vai chegar, com 1 minuto a menos. Ah, vou chegar em 5, avisa para o passageiro que você vai chegar em 4. Manda que já chegou, tá? Avisa passa tudo para o passageiro para que você consiga diminuir seu tempo, tá? Procura ir rápido para chegar no passageiro, isso faz economizar tempo. Procura fazer a viagem com eficiência dentro da lei, sem precisar forçar o carro, para você também não ficar gastando combustível a mais. E aí, com tudo isso e com várias outras coisas que você pode fazer, você gera tempo. E gerando tempo, você tem mais tempo para ganhar dinheiro. Tendo mais tempo para ganhar dinheiro, você fatura mais. Faturando mais, provavelmente o seu custo vai representar menos, mesmo que você gaste um pouco a mais, tá certo? Então, galera, essa é a diferença de custo, tá? Mas ao mesmo tempo fica todas essas dicas aí para que você consiga superar essa diferença, beleza? Então, é o que tem para fazer. Se vai começar a aparecer várias viagens com 4 passageiros, se você não fizer, você vai acabar demorando muito mais tempo para conseguir fazer viagens, e isso também vai afetar seu dia. Tendo um excesso de cancelamento porque está com 4 passageiros, tendo um excesso de cancelamentos por parte do passageiro porque você avisou que não levaria, vai levar muito mais tempo para que você consiga melhores viagens, e isso pode afetar também o seu lucro, o seu faturamento no final do dia. Pode até ser que você tenha um lucro alto dentro do que você faturou, só que o que você faturou vai ser menor e o seu lucro vai ser proporcionalmente menor também. Pode ser que proporcionalmente você lucre igual, mas você vai ter um faturamento menor, tá? Em reais, né? Quando a gente fala, em vez de você faturar, por exemplo, R$600, passa a faturar R$500. E aí o seu lucro, mesmo que seja exatamente os mesmos 70%, por exemplo, pode ser que seja, em vez de 70% de 600, 70% de 500, beleza? Então é isso, um forte abraço e até a próxima. Vai uns mimimi que vai falar, eu não levo 4, a viagem de R$6, eu vou levar 4 pessoas, dá R$1,50 por pessoa, nossa, que muito pouco. Cara, uma viagem com 2 pessoas, dá R$3 para cada passageiro, cara. Cara, se eu levar 2 ou 3 passageiros, eu vou receber os mesmos R$6, tá? O que importa para mim é que eu foque no horário de trabalho, em que eu consiga fazer todas as viagens que eu quero, as promoções e tudo. O que importa para mim é a média geral. Né? O brasileiro tem que entender a média. Não importa se em uma viagem eu gaste mais, contanto que nas outras todas eu consiga economizar, e na média eu melhoro. Né? O brasileiro quer, as pessoas no geral querem que todas as viagens deem 99% de lucro. Cara, isso nunca vai acontecer. Vai ter uma viagem ou outra que vai dar isso, vai ter promoções, vai ter aquilo, você tem que melhorar a sua média da semana. Tá? Se tem um espaço de 15 minutos no meio da semana que eu ficava parado, eu consigo fazer uma viagem nesse horário, eu já melhorei a semana inteira. É isso que a gente tem que pensar, é nisso que você tem que melhorar, cara. Tá? Meu, não, cara, não, ai, vou gastar mais combustível que não sei o que, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. R$82,50 de diferença no mês, colocando que todas as viagens, os 75% do tempo que você passa com o passageiro, que possivelmente é menos ainda do que eu tô falando, entendeu? São 28 centavos por hora, menos de 28 centavos por hora, imaginando que todas as viagens, dos 75% dos quilômetros que você roda com o passageiro, teriam 4 passageiros. Isso possivelmente não vai acontecer. Então deve ser muito menor essa diferença que eu tô falando. Se eu tô falando, a gente tá falando de 82, pode ser que seja 33, 22, 11, então pode ser muito pouca diferença, galera. Não para de chorar e vamos pra rua. Não ganha dinheiro, galera. As dificuldades estão aí. Mas quem consegue superar, quem passa por cima, se supera todo dia, melhora cada dia, consegue fazer resultado, consegue gerar lucro. Tá? Porque o cara que chora e não resolve o problema, não adianta. Não adianta, vai chorar pra quê, pô? Vai chorar pra quê? O leite derramou. Ah, vou chorar. Nossa, o leite derramou. E aí? E aí? Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê com o leite derramado? Vai lamber o leite? Vai lamber o leite não, pô. Você vai trabalhar, você vai comprar outro leite. Ai, mas e o leite que derramou? Você vai chorar pra quê, cara? Você vai trabalhar, você vai comprar outro leite. Nossa, mas o outro leite tá mais caro. E daí? Vai fazer o quê? Vai lamber o leite? Não vai, cara. Então tem que ir pra cima, tem que ser o melhor do seu melhor todos os dias, entendeu? Faça o seu melhor, dentro das suas condições, dentro daquilo que você tem de condições, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Entendeu? Se supere, cara. E quando você fizer o melhor, você vai ver, entendeu? O sucesso é quando você consegue fazer o seu melhor todos os dias. E eu te desafio. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Eu tenho certeza, se você fizer o seu melhor todos os dias da sua vida, tá? Pode tirar sua folga, não tem problema, pode fazer o seu churrasco, mas se você fizer o seu melhor todos os dias, eu tenho certeza absoluta que você vai vencer na vida. Beleza, irmão? Então tamo junto aí, tamo junto, minhas irmãs também, né? Tem várias motoristas mulheres, eu tenho sempre orgulho disso, galera. E fico muito feliz, tá? Que tem motoristas mulheres também dirigindo, tá? Motoristas homens também. E seja quem for, o importante é que tem que trabalhar, tem que ralar, tem que ir pra cima, tem que ser guerreiro, tem que ser guerreira. E vamos que vamos, galera. Beleza? Forte abraço pra todo mundo. E até o próximo vídeo aí, sem choro. E vamos que você é uma pessoa que vai fazer o seu melhor do melhor toda hora. Entendeu?